Maria. Aqui é o Otávio. E a Natália. Esse é mais um vídeo do Clube de Leitura, Tudo é Livro. E hoje a gente vai falar de Frankenstein. É um livro publicado em 1818 pela Mary Shelley. E, bom, narra a história de Victor Frankenstein, que é um médico, cientista talvez, que decide criar vida através de pedaços de corpos mortos já, né? E aí dá vida a um monstro, que depois ele acaba abandonando, porque ele vê que é de uma aparência muito feia. E esse monstro acaba aprendendo a viver sozinho, no meio de uma floresta, enfim, ele tenta a todo momento ser aceito por outras pessoas, ele quer ser amado, mas a aparência feia dele acaba dificultando isso, e por isso ele acaba se tornando um ser com muito ódio e tenta se vingar do criador dele, no caso o Victor. E aí ele mata a família do Victor, mata a noiva dele, e por fim ele tenta matar o Victor também. Bom, em resumo a história é essa. E aí, como a história quer ser contada, Otávio? Bom, então, primeiro, em questão de gênero, ele inicia com algumas cartas, que também para mim foi muito confuso isso, inclusive. Eu não sabia quem estava falando, por que estava falando aquilo. O narrador é trocado algumas vezes, né? Então tem uma parte que é o próprio Victor contando, outra parte é o próprio monstro contando, depois as cartas também mudam. Mas, enfim, o livro vai abordar algumas coisas, como a filosofia, a história da ciência, principalmente ali no século XIX, aborda um pouco de teologia, tem muita alegoria envolvida no livro, a gente vai falar um pouquinho dessas coisas, mas eu acho que é bom iniciar pelo contexto histórico de quando ele foi publicado e como que isso surgiu, principalmente. O livro é publicado no século XIX, né? A gente estava ali na transição da primeira para a segunda Revolução Industrial, então era um período de inovações tecnológicas, né? No século XIX havia um otimismo, inclusive, em relação ao futuro, devido ao progresso, às novas tecnologias, né? E, assim, o século XIX foi um século da ciência, né? De exaltação da ciência. E aí, assim, eu acho que o que a gente pode trazer para linkar com a história do livro, eu acho que havia se depositava tanta credibilidade na ciência, ou tanta fé na ciência, né? Que era como se aquilo, olha, a ciência pode chegar a qualquer lugar, ela pode fazer qualquer coisa, né? E aí, o que nós temos no livro é a criação de um monstro, né? A gente até chama de monstro, e eu acho que não é só no sentido da aparência, né? Mas de todos os aspectos que, depois, para quem lê o livro, né? E vê como ele se comporta, ou como as coisas vão acontecendo no desenrolar do livro, né? A ciência acaba criando algo que, na verdade, assim, foge daquilo que era esperado, né? A gente estava até comentando agora há pouco, falando sobre essa coisa da ciência brincar de Deus, né? De criar uma vida a partir do nada. E, na verdade, quando ele cria o monstro, ele percebe que talvez ele tenha passado dos limites, né? Ele criou algo sobre o qual ele perdeu o controle. Então, acho que esse foi o grande choque. Achar que se podia fazer qualquer coisa em nome da ciência, e depois de criado o Frankenstein, olhar para trás e... Tanto assim, que ele tem um comportamento até meio que de um adolescente, né? Sim. Que ele cria o monstro, daí ele fala assim, não, acho que eu vou dormir um pouquinho. Sim. Tipo, pra esquecer toda essa coisa bizarra que eu fiz, né? Então, ele olha para aquilo que ele criou e aí ele coloca o pé atrás e fala, opa, será que eu fiz algo eticamente correto ou teologicamente correto, né? Esse é o ponto principal, eu acho. Até porque ele começa, antes ali dele criar um monstro, que vai contando toda a juventude dele, ele sempre comenta da irmã, que é com quem depois ele casou, né? E do amigo deles lá, até esqueci o nome dele. Henry. Isso. Acho que é alguma coisa assim. Uhum. Ele sempre comenta que os dois são muito, assim, dá a entender, eles são muito, por exemplo, ela é da poesia, eles são da perfeição, ele coloca eles nesse lugar de um idealismo, né? De quem vê a vida além do material. E ele já é muito mais materialista. Então, tanto que ele cita todos aqueles autores que ele leu e que todo mundo questiona, o pai dele questionou, depois os futuros professores dele também questionaram, né? Então, meio que ali já se divide, assim, ele é muito materialista e quase todo mundo ao redor dele é bastante idealista nesse sentido. E aí é justamente onde entra toda essa parte ética da coisa e teológica, filosófica da questão, né? Porque será que a grande questão é, será que cabe ao homem criar vida, gerar vida dessa maneira assim, ser o criador? Então, por isso que acho que tem de onde a história quer caminhar. Eu só tenho impressões pessoais, né? Não, Eu já nem lembro mais. Top! Não é de impressão pessoal, velho, foda-se. Entendeu? Por exemplo, essa questão do monstro. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos eu vi, em poucas pesquisas que eu fiz,
o seguinte questionamento. De fato, quem é o monstro na história? O criador ou a criatura? Vocês chegaram a pensar nisso? Não dessa maneira, mas é uma questão mesmo. Nossa, eu vi várias pessoas falando sobre isso. Porque quando eu li, pra mim, o que me parecia... Não pensando em monstro, assim, sei lá, talvez no sentido literal da palavra, mas pra mim, o criador era horrível. O criador deveria ser o monstro, e não a criatura em si. Porque a criatura que ele criou, em nenhum momento pra mim ela pareceu ser, sei lá, medonha. Ele parecia eu acreditei naquilo que ele conta no livro. Na parte que a criatura, o monstro em si, vai fazer o seu relato da sua percepção, né? Das coisas. Eu acreditei muito naquilo que ele fala. Então, pra mim, ele era um ser que, a princípio, era bom. E aí eu pensei naquela, acho que é filósofo, agora eu não lembro o nome dele. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E eu ficava muito com isso na cabeça quando eu tava lendo. Porque pra mim, ele parecia ser uma criatura boa, em essência, mas a sociedade, né, digamos assim, foi o que tornou ele cruel e mal, talvez, porque a única coisa que ele queria era pertencer, ele queria afeto, ele queria ter pessoas próximas dele, mas que nenhuma aceitava ele muito pela aparência, né, porque ninguém chegou a conhecer ele, as pessoas logo que viam já tinha medo, já queria matar ele, já queria, enfim. E aí isso vai deixando ele muito enraivado, querendo vingança, e até antes de decidir ser vingativo, a única coisa que ele quer é o quê? Uma companheira. Ele quer que o Victor crie uma igual a ele, para que ele possa ter alguém no mundo que, enfim, goste dele. E que saiba o que ele tá sentindo, né? Que tem empatia pelo que ele tá sentindo. Exatamente. E aí... Eu acho que a questão do Victor, do próprio médico ser o monstro, é no sentido de que, assim, a criatura, ela não tem consciência do que tá acontecendo. É tipo quando o filho chega pro pai e fala assim, eu pedi pra nascer. Sim, né? Tipo isso. Tipo isso. Mas no caso, o Victor, por mais que talvez ele não soubesse onde ia chegar o resultado, ele sabia que ele estava tentando gerar uma vida do nada e por pura vaidade. Por pura vaidade. Ele não tinha Então, isso. Só que aí entra talvez a grande questão que a autora quer tratar, que é, aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, assim. Pra vocês, esse monstro, ele tinha uma alma ou não? A alma no sentido disso que você tá tratando, assim, ele queria afeto. Isso é uma... Porque daí, vamos voltar pra esse ponto, né? Ali se divide nessa corrente filosófica idealista e materialista. Esse monstro, assim, um debate que é importante é assim, ele tem ou não tem uma alma? Ele está só reagindo, ele é um animal, ou ele era capaz de deliberar sobre as ações que ele estava tomando? Eu acho assim, eu pelo menos vejo dessa forma. Eu penso que ele é como uma criança. Então, assim, para mim ele tem alma no sentido de sentimento. Aquilo que você ensina para a criança, ela reproduz. Então, por exemplo, se a criança é educada num ambiente de violência, ela tende a ser um adulto que reproduz essa violência. Da mesma forma, se a criança é educada de uma forma afetuosa, ela vai ser um adulto afetuoso. Então, a gente vê que ele tem curiosidade do mundo que o cerca, só que ele, quando ele se mostra para o mundo, por ter uma aparência feia, monstruosa, o que ele recebe é violência, são sentimentos ruins. Então, ele se torna uma criatura cheia de ódio porque foi o que ele recebeu. E aí, tem um filme que eu acho que eu até comentei no dia do clube, que é o Pobres Criaturas, que é um filme recente com a Emma Stone, e ele vai criar ela meio que a partir do nada, e ele pega um cérebro, né, uma alma de um bebê. Então, ela tem o corpo de adulta, mas ela reage como uma criança. E é muito estranho, quando você tá assistindo o filme, sou estranho, você fala, meu, tipo assim, é porque ela é adulta e ela tá agindo como uma criança, então parece uma coisa estranha. Eu vejo o Frankenstein dessa forma, e o filme faz uma ponte com o Frankenstein, justamente nessa ideia, de que aquilo que você ensinar para aquela criança, ela vai absorver e ela vai reproduzir. Eu acho que o Frankenstein, ele podia aprender o ódio, como ele aprendeu, mas ele podia aprender o afeto também, por que não? Não, e tem até disso, tem um trecho que ele está narrando lá na própria história, que ele vai comentando sobre as coisas que ele ia aprendendo, ele observava. Sim, ele a aprendeu muito língua, rápido, né? inclusive. Ele encontrou uns livros na floresta e ele começa a ler e aprende. É meio que acaba sendo a É história realmente da própria... como se fosse uma criança, né? Porque exato. só que, meu Deus, em um ano ele aprende. Ele aprende super rápido. E acho que vai nessa direção, assim, de... Eu tive a impressão, enquanto eu li, eu tinha essa impressão, assim, de que ele, de fato, tinha uma alma, mas depois no clube lá, eu saí com a percepção de que talvez não. Que daí realmente que é para onde se encaminha a crítica dela, que é de criticar o materialismo mesmo, assim, que é a ciência, né, que tava, sei, a medicina tava, eu já não sei o contexto, mas estava nascendo ali, mas já tinha... eu acho que assim, ela estava mais se consolidando, né, no século XIX, e era algo assim que... Eu vi, inclusive, que na época que o livro foi escrito, nem existia a transfusão de sangue.
Então, era o momento que eles estavam estudando muito. Várias descobertas, né? E aí... Na área da ciência. Exatamente. Faz sentido. E aí, assim, puxando, uma coisa que eu comentei com vocês, puxando para um outro lado, né? Foi a questão de trazer para o tempo presente. Eu não sei se é porque eu sou professor de história, então eu sempre faço isso, de trazer o passado para o presente, né? E o que eu comentei com vocês é que, conforme eu ia lendo a história, ia me remetendo àquilo que está acontecendo com a inteligência artificial hoje. Nós estamos criando, é óbvio que não é uma vida como o Frankenstein, que é aparentemente uma vida humana, né? Mas nós estamos criando uma inteligência do nada, né? E que, assim, até onde essa inteligência vai parar? Quer dizer, isso é uma boa criação? Será que essa inteligência vai chegar uma hora e ela vai sair do controle, como o Frankenstein saiu do controle? Será que essa inteligência um dia vai se voltar contra nós? Assim como o Frankenstein se voltou contra o Victor e se vingou do Victor, né? Então, essa é um monstro contemporâneo, né, que a gente tem, que é a inteligência artificial. E a gente estava até comentando, hoje tem rede social de inteligência artificial. Quer dizer, até onde vai chegar essa discussão, né? Então, na verdade, a gente vai ter que pagar para ver, né? Porque nós não sabemos até onde isso vai parar, né? Porque o livro, assim, ó, nós temos o privilégio de ler 200 anos depois de toda essa discussão. E saber que, bom, ó, não tomou tanto, não chegou a tanto, né? Por mais evoluída que a medicina... Calma. Então... Calma, né? Então, mas por mais o pessoal já tá voltando a andar, com a galera paraplégica, aí, tá vendo? Ninguém pensou... Ó a Tatiana Sampaio aí, ó, então, a mulherada na ciência. Então, 200 anos não foi muita coisa pra gente, não foi tempo suficiente. Mas é legal de fazer esse paralelo com a inteligência artificial, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Tem pouquíssimo tempo, né? 2, 3 anos aí de quando ela emergiu de fato. Então, talvez seja a mesma ideia, os mesmos questionamentos que eles tinham na época, né? Exatamente. Muito a respeito do monstro, né? Boa comparação, sim. Nós não podemos deixar de falar da parte alegórica do livro. Tem, enfim, dezenas de alegorias aí. Com a Bíblia, com a história... Vou perguntar pra você, Natália, já. Por que é o Prometeu moderno? Então, o Prometeu é um titã, né? E acho que foi Zeus que falou pra ele criar do barro o homem. E aí o Prometeu foi lá e roubou o fogo e deu pro homem. E aí a Maria falou um negócio do fogo, como é que é? Você que falou, né? Do fogo ser a... porque a alegoria é justamente essa, né? Por exemplo, até fazendo paralelo com a Bíblia, que Deus criou o homem do barro e deu um sopro nas narinas. E esse sopro de vida é o que se assemelha a Deus, que é a alma. E é o que você disse que representa o fogo nesse caso. Isso, por isso o Prometeu moderno, né? Que é o isso. Subtítulo, sei lá. Ou seja, é por isso que volta para aquele ponto que porque é alegórico, né? Então, é criador e criatura. No caso, Deus, ele tem, né, aí por isso que é a parte teológica do livro, Deus ele consegue sustentar a criatura dele. E aí o Victor, como criatura, o próprio monstro, fala, eu tô indo atrás do meu criador, agora você se vira aí, eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma companheira, eu preciso de sentimentos, eu preciso de coisas para dar sentido para minha vida. Ou seja, todo esse paralelo, de novo, a gente volta para essa parte materialista e idealista, né, inevitavelmente, que é corpo e alma. Então, a discussão sempre vai correr para esse lado. Bora pra nota. Minha nota foi 4. Eu gostei muito, assim, foi um dos melhores, acho que, do clube que a gente já leu. Qual livro foi? Um dos melhores, você não me para com isso. Eu bebo fundo. Tudo. Faço... Qual que... Quantos livros a gente já leu com esse? Acho que é 15 ou 16. Então. Assim, mas esse é o ponto. Pra mim, eu dei 4, mas muito mais pelo conteúdo. Você sabe, eu sempre falei aqui nos vídeos, eu vejo sempre a parte literária mais do que o conteúdo, né? Você até brigo muito com vocês por causa disso. Não tem muita coisa tão inovadora, pra época talvez um pouco, né? Mas assim, todas essas mudanças que a gente comentou. Mas o conteúdo é muito bom, é extremamente filosófico. Bom, a minha nota foi 3,5 de 5, gente. Mas eu acho que eu vou subir para uns 4. Né? Eu dei 3,5 aquele dia lá no encontro do clube, eu fiquei com dó. Porque eu gostei do livro, mas eu não leria de novo, por exemplo. E eu achei ele muito maçante e muito repetitivo. A parte que é o Victor que narra, enfim, quando tá falando da história dele, eu acho ela muito repetitiva. Eu acho que a autora poderia ter reduzido 50% e teria falado tudo que ela falou. E a sua nota? Então, a minha nota vai ser a maior da galera, né? 4,5. Eu concordo com você, eu acho que em alguns momentos a autora é repetitiva, ela podia realmente ter enxugado a história. Mas eu penso assim, por exemplo, eu falei do paralelo com a inteligência artificial. Eu acho que esse é o poder do clássico. Uhum. Ele transcende épocas. Então nós temos basicamente aí um pouco mais de 200 anos, né? Imagina quantas coisas foram escritas depois disso
E mesmo assim, ele é um livro super atual. Nossa, completamente. E traz discussões muito atuais. Completamente. Então, assim, isso me faz assim, me deixa muito feliz pensar que, meu, que massa. Tomara que as próximas gerações ainda leiam Frankenstein. Porque com certeza vão ter novos dilemas que vão se enquadrar no dilema que ela trouxe nesse livro. Então, eu acho isso muito legal. É um livro atemporal. Então, ele merece uma nota boa. Ele merece. E é isso que a gente sempre fala, que se a gente, depois de analisar o livro, em cada detalhe, é quase impossível você dar uma nota ruim pra ele. Não tem como você falar que o livro é ruim. Não, todo mundo deveria ler. Então, Sim. E eu demorei 35 anos pra ler pela primeira vez. Pois é, eu também. Não, 35 não, mas... Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.